está em moto, é fundamental. Isso, Marcos. E agora aqui no nosso estúdio, vamos falar sobre os bastidores da política. Tiago já está Será aqui que está conosco. nublado? Será que está com tempo bom? Será que está chovendo muito? Será que está chovendo? O que é que tem por aí, Tiago Gomes? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. A casa de algum político foi alagada? Possivelmente não, né? Não, só do povo, né? Projeções futuras, né? Os políticos gostam muito de confabular, né? De pensar no futuro, o que é que está acontecendo. Foi isso que aconteceu. Bom dia para vocês, né? Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Olha, foi isso que aconteceu na semana passada, em que políticos alagoanos de grande influência aqui no Brasil participaram de um evento lá em Nova York. E um dos painéis que estavam presentes, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, o ministro dos Transportes, senador licenciado por Alagoas, Renan Filho, e também o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é do PL, lá do Rio de Janeiro, eles debateram sobre projeções para 2026. Falaram que no Brasil 2026 é logo ali. E realmente, né, todo mundo só fala sobre 2026, mal entrou o ano de 2025 e todo mundo só se fala sobre as articulações políticas para 2026. E um dos assuntos, um dos tópicos falados lá e perguntados a quem estava presente lá nesse painel, e Hugo Mota respondeu, foi sobre a questão da possibilidade da direita se organizar, Mara, para 2026. E o Hugo Mota falou, como ele faz parte de um partido que é de centro-direita, né? Apesar de ter aquele equilíbrio, o Republicanos é um partido que está ali no centro, mas ligado à direita. E o Hugo Mota, ele falou sobre a possibilidade, mesmo que remota, de Jair Bolsonaro ser candidato nas eleições de 26. E para isso, ele fez um comparativo sobre a situação de Luiz Inácio Lula da Silva lá atrás, quando ele foi preso e teve que substituir a sua candidatura pelo atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e logo depois, 4 anos depois, ele volta para o cenário, né? Houve um consenso ali jurídico e se tirou a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva e ele acabou ganhando as eleições presidenciais. Ele fez esse comparativo e citou o ex-presidente Bolsonaro. Vamos ver então esse trecho. Em 2018, nós tivemos o presidente Lula preso, se colocou como candidato e substituiu a sua candidatura para o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. 4 anos depois, tivemos toda uma mudança do ponto de vista jurídico, que ele se tornou presidente da República. Então, no Brasil, essas decisões e não é nem possibilidades, né? Essas certezas que nós temos, elas não são permanentes, elas às vezes mudam. Então, eu trabalho sempre com a possibilidade de mudança, porque o próprio judiciário pode rever as suas posições, como já fez em outros casos, inclusive no caso do presidente Lula. Então, para que eu não incorra no risco de aqui errar a minha previsão, eu trabalho com todas as possibilidades. Ele falou sobre isso e também fez um comparativo sobre a direita, a organização da direita e a organização da esquerda. Segundo ele, a esquerda está mais organizada. Mais organizada por quê? Porque só existe um nome, que seria de consenso, por enquanto, que seria do presidente Lula, né? Naturalmente, ele poderá ser candidato à reeleição, né? Não tem outro nome que está sendo forjado ali nos bastidores para que possa substituir Luiz Inácio Lula da Silva, de repente, numa eventual candidatura da esquerda. E a direita tem muitos nomes ali pingados, né? E a grande dificuldade de saber antecipadamente é quem Jair Bolsonaro, caso não seja candidato, vai apoiar. Porque são muitos governadores aí que estão colocando seu nome à disposição, né? Muitos deles ligados ao centro, mas ao centro-direita, tá? Então, muitos deles ali estão ali tentando se ancorar em Jair Bolsonaro, tentando ver se conseguem colocá-lo mais para próximo dele, porque se de repente Jair Bolsonaro se colocar à disposição, colocar a candidatura e ele realmente não conseguir avançar, porque o TSE vai barrar a candidatura dele por causa da inelegibilidade, então ele vai ter que substituir. Quem será? Será um desses governadores ou alguém mais próximo a ele, no caso mais do núcleo familiar dele, que tem o nome Bolsonaro, né, para de repente colocar na mente das pessoas que é ele o candidato, quando na verdade é alguém que está substituindo, que é alguém ligado à família dele. Tudo isso depende muito do comportamento do povo brasileiro, né? E para compreender exatamente essa cisão aí, ou essas estratégias que vão ser adotadas. Do lado da esquerda foi tentado e deu errado. Não sei se da direita vai dar certo, porque eles insistiram com o Haddad na reta final, o povo não sabe nem dizer o nome do Haddad. Falava Haddad. Né? Eu me lembro que eu andava no interior e disse, o candidato como é? Haddad. Eu digo, tem até um novo candidato na campanha, né? Mas o fato é que a análise do Hugo Mota não ficou sem resposta, né? O Renan Filho
Na sequência, estava ali mordendo ali os do beiços. ladinho, né, dele. Mordendo os beiços, doido para falar, e ele falou, né? E ele falou, foi questionado sobre a possibilidade de Lula ser candidato à reeleição, porque até agora Lula não foi abertamente dito, né, não foi dito abertamente que seria candidato à reeleição. Apenas há possibilidades, claro que existe, porque é muito difícil você não ter um candidato que está no candidato majoritário e de repente tentar a reeleição. Foi isso justamente que Renan Filho analisou na pergunta que foi feita a ele. Vamos ver. Olha, eu acho que o presidente Lula é candidato em 2026 porque o próprio presidente, nas avaliações dele, ele desenhou 3 cenários, né? No campo da esquerda, ele desenhou o cenário da candidatura do presidente Lula, porque, primeiro, não tem outro nome para ser candidato nesse momento que esteja sendo preparado. E segundo, é que é muito difícil de bater o Lula na urna. Ninguém bate o Lula na urna no Brasil num cenário desse de reeleição. Muito difícil. O Bolsonaro perdeu na urna porque ele se esforçou muito. Mas o governo Ele enfrentou a pandemia na contramão do mundo. Ele todo dia falava uma bobagem. Na economia, o país andou para trás. Então, ele se esforçou demais e foi o primeiro presidente da República a perder a eleição na história das reeleições no Brasil. É por isso que, por aqui, nesse debate, até está se discutindo o fim da reeleição. Porque com reeleição é muito difícil de perder. Está aqui Eduardo, que já foi reeleito. Eu próprio fui reeleito governador. Fui reeleito prefeito antes. E para perder reeleição é difícil. A governadora Raquel vai disputar a reeleição, o Renato está ali, já foi reeleito, é favorita, porque é candidata à reeleição no governo. O Renato já foi reeleito. Então a reeleição ela é um instrumento muito forte. Além disso, tem essa desorganização do campo da direita, né? E a direita, na verdade, o cidadão médio de direita no Brasil, ele torce por um candidato da direita moderada. Entretanto, se ele vier por escolha de Bolsonaro, que é um pouco o que falou o presidente Hugo Mota, eu entendo a função dele é mais delicada que a minha, né? E ele se equilibrou nas 3 possibilidades. Se vier pela escolha de Bolsonaro, não virá direita moderada, virá direita radical. A análise feita pelo ministro Renan Filho, ele sempre ligada mais à defesa do presidente Lula, né? E sempre batendo muito no ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O detalhe ali que estava ali presente o governador do Rio de Janeiro, que logo depois, né, nós não trouxemos esse trecho, mas logo depois ele disse que não concordava muito com as falas de Renan Filho, porque ele queria dar mais uma aliviada nas barras ali de Jair Bolsonaro. Há um detalhe importante que é a anistia, que é uma pauta que a gente achava que iria crescer muito mais, né? Principalmente depois daquele ato que participou o presidente Bolsonaro, mas ela não está fora do foco também do próprio presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara desse mesmo evento que aconteceu lá em Nova York, Marcos, na semana passada, um evento produzido por jornalistas, mas que convidou políticos e empresários brasileiros. O presidente Hugo Mota, mais uma vez, falou sobre isso. Ele disse que já está de saco cheio, foi essas palavras dele, né? Todo mundo quer que isso acabe logo e que vire a página essa situação. Que há, inclusive, um consenso no Poder Judiciário para que isso seja reformulado, para que as sentenças lá no Poder Judiciário sejam reformuladas. Vamos acompanhar. Eu acho que a política tem que resolver essas questões. E nós estamos avançando para resolver e eu penso que não estamos distantes de uma solução. Há um consenso, inclusive, no Judiciário que existem penas exageradas para pessoas que não tiveram um papel central no grave ataque que aconteceu lá no 8 de janeiro. Então, precisamos nos debruçar sobre isso, entender quem teve papel central, quem não teve, tentar mandar para casa, quem já cumpriu, pena cumpriu, e tirar essa agenda da frente que o Brasil não aguenta mais. O que falta mesmo é o presidente Hugo Mota colocar ou em pauta ou enterrar definitivamente o projeto que está lá em tramitação no Congresso Nacional. Ou ele vai esperar que o Supremo Tribunal Federal alivie a barra daqueles que já foram condenados? Aí eu acho um pouco difícil. Pois é, né? E lá em Brasília está acontecendo, começou hoje, né? Uma marcha em defesa dos municípios, Thiago. É um evento que já está na sua 26ª edição, Mara. É um evento importantíssimo, é um evento que atrai muitos prefeitos, técnicos dos municípios, é um evento que atrai também secretários municipais e também pessoas ligadas ao Estado, porque todo mundo quer falar sobre municipalidade, porque é no município onde as coisas acontecem, né? Todo mundo quer tratar sobre os problemas que estão perto da sua casa. Então, em Brasília, acontece todos os anos essa marcha a Brasília em defesa dos municípios brasileiros. Então, esse ano, a comitiva alagoana, mais uma vez, vai estar presente ali. Os prefeitos devem viajar hoje e amanhã. Hoje é mais o credenciamento, tá? O evento em si começa amanhã
com a abertura solene, deve ter a presença do presidente da República, se não, vai ser o vice, o Geraldo Alckmin, como no ano passado também ele participou. Então, é um evento que vão ser discutidas muitas questões ligadas ao municipalismo, ligadas à saúde, questão de capacitação dos municípios que precisam muito, e as mudanças na legislação. Muita coisa mudou e os municípios não sabem como agir diante de, por exemplo, captação de emendas. Muitas coisas têm mudado aí no arcabouço jurídico e os municípios precisam estar cientes do que pode acontecer lá. Vamos colocar na tela, então, como é que vai ser a programação hoje e amanhã, tá? A AMA, ela já vai viajar hoje, no caso, o presidente da AMA, o Marcelo Beltrão, viaja hoje porque tem uma reunião do Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios, vai participar dessa reunião lá da comissão, e amanhã ele participa da abertura solene e depois fica ali até o final da semana nesse evento, tá? Então hoje tem a abertura do credenciamento, o espaço lá vai estar aberto para que as pessoas possam se credenciar, pegar seus crachás, e também vai ter alguns debates técnicos, algumas arenas técnicas, mas não é especificamente o evento que começa oficialmente amanhã, no dia 20, tá? O evento com uma abertura solene, vai ser pela manhã. Depois já vai ter algumas palestras, alguns painéis sobre autonomia municipal, emendas parlamentares, uma coisa muito importante que os municípios precisam ficar de olho, inclusive o Ministério da Saúde, Mara e Marcos, já modificou até as regras para a captação dessas emendas parlamentares. Então, nesse painel aqui, com certeza, essas novas regras vão ser passadas e os prefeitos precisam estar atentos para captar esses recursos, senão não conseguem. Movimento das mulheres municipalistas, sustentabilidade fiscal, mobilização municipalista. Aí a programação segue durante os outros dias, até o dia 22, esse evento lá em Brasília, muita gente participando, uma comitiva de mais de 50 prefeitos vai estar presente lá, se não prefeitos, mas representando essas prefeituras, para debater esses assuntos importantes ligados ao municipalismo. A pauta municipalista é fundamental. De fato, é na cidade onde as coisas acontecem e é em Brasília de onde sai o dinheiro para manter esses projetos. Por isso que essa questão das emendas é tão relevante, principalmente depois do bloqueio das emendas PIX. Para finalizar, tem a questão da política local, né? O recém-filiado ao Republicanos, ex-deputado Davi Davino, se pronunciou. Qual foi a fala? Por meio de nota, né, ele não falou abertamente, né, nas redes sociais nada, mas ele mandou uma nota para a imprensa, para quem questionou, inclusive nós da Gazeta de Alagoas questionamos a ele sobre esse posicionamento, né, já que já havia um posicionamento do presidente do Republicanos local, que é o deputado Antônio Albuquerque, e também já havia uma publicação, né, uma mensagem falada de defesa da Federação Republicanos MDB, do senador Renan Filho, ministro dos Transportes. E agora foi a vez dele falar. Ele é contra, tá? Ele disse que isso não podia acontecer neste momento, tá? Então vamos ler na íntegra o que é que Davi Davino Filho, que é uma figura importante, que inclusive pode ter um espaço no Republicanos, queria ter esse espaço aberto para, de repente, galgar uma função até maior nas eleições de 2026. O Brasil precisa de alianças com propósito, não de federações costuradas por interesses momentâneos. Isso que ele falou. O MDB representa uma história de conciliação com o poder, enquanto o republicano se apresenta como independente e, em muitos momentos, aliado da oposição. Como justificar uma união entre partidos que, no Congresso, têm votado em sentidos opostos? Uma federação entre forças tão divergentes não fortalece a democracia, enfraquece a confiança do eleitor. O eleitor brasileiro não quer atalhos eleitorais, quer coerência, verdade e compromisso com o país, não um casamento de fachada por tempo de TV ou fundo partidário. Criticou, né, palavras aí do ex-deputado estadual e ex-candidato a senador, ex-candidato a prefeito de Maceió, também já tem uma história política, a família dele muito tradicional aqui na política alagoana, e queria um espaço importante. E se houver essa federação Republicanos-MDB, pode ser que ele perca espaço e de repente até fuja do partido, porque ele vai querer um espaço melhor. Lembrando, Davi Davino Filho era do Partido Progressistas e não teria espaço que queria no Partido Progressista para ser candidato a senador, por exemplo, já que o Progressistas deve indicar Arthur Lira para disputar essa vaga aqui em Alagoas. Pois é, por isso que eu creio, a partir do que é dito, né, porque a gente analisa o que está posto e não o que poderá ser interpretado, que essa fala prejudica aí sim a perspectiva de futuro do Davi Davino. Porque se o MDB forma uma federação com o Republicanos e já teria a possibilidade de um segundo nome, um ajudaria o outro. O senador Renan Calheiros, candidato à reeleição, e ele que está chegando. Quando ele fala isso, ele cria uma barreira para ele próprio, né? Aquela famosa queimou a própria língua, né? Então, exatamente, pode se dar mal nesse sentido. E vai até contra o discurso dele, né? Porque ele sempre criticou o MDB e agora como é que seria essa habilidade dele, né? De lidar com essa situação toda? Não teria como.
Quer dizer, Pois é. cenas dos próximos capítulos. Quem viver verá. Tiago, muito obrigada Eu que pela sua